Deixa eu falar uma coisa. Amanda Couto, obrigado, Amanda. Atendeu o pedido dos meninos aí. Tá com um trabalho muito lindo aí na internet. Eu acompanho ela já há muito tempo. E sempre quando a gente fez o convite, né? Sempre está conosco. Que Deus abençoe vocês. Viu? Saudade de vocês, Carlinho, meu amigo, Adna, o boy, vocês aqui de quarta-feira, porque tá fazendo a faculdade, agora que eu estou de férias, né? Aí sobrou um tempinho, mas já está acabando as férias, mas vamos lá. Queridos, eu quero falar algo hoje. É um assunto sério, mas ao mesmo tempo, para algumas pessoas é um desastre. É um assunto sério ou muito sério. Eu acredito que para a maioria das pessoas está se tornando um desastre. É bem complicado. E o tema que eu coloquei nessa pregação é a tragédia de não orar. Para uns não, mas para algumas pessoas já se tornou uma tragédia. Não oram mais, não tem mais tempo, passam a vida correndo e esquece que o único meio que nós temos para falar com o nosso Criador é através da nossa oração. O único meio que eu quero dizer para você é de você expressar o que você está passando, o que você está sofrendo, o que você está necessitando. É um assunto assim bem complexo, e eu quero hoje bater um papão com vocês a respeito disso. Nós vivemos em uma comunidade, e no meio dessa comunidade ou família, se nós tivéssemos que escolher uma oração, qual seria a oração que nós iríamos escolher? Dentro de um contexto nosso, de família, de comunidade, se eu e você hoje, a gente pudesse escolher uma oração, qual seria a nossa oração? Para uns, talvez, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para outros, tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós não pensamos mais no nosso, nós pensamos no eu. E aí está a dificuldade. Hoje nós pensamos muito no eu, mas no nosso acabou. E eu vou trabalhar esse assunto hoje. Eu vou chegar lá, eu vou fazer uma introdução aqui e vou chegar lá. A única oração que os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, como que eu devo orar? Me ensina a orar. E a única oração que Jesus vai ensinar é esse: Pai Nosso. Se é nosso, meu amigo, não pode ser só meu. O pão nosso, se é nosso, meu amigo, não pode ser só meu. Quem está comigo aí? Antônio Pagola é um padre espanhol. Eu acompanho ele, leio algumas coisas dele. E ele escreve muito sobre o Novo Testamento. É um muito bom escritor. Ele fala muito de Jesus e fala muito do Novo Testamento. Antônio Pagola, muito bom escritor. Se vocês puderem uma hora procurar e pegar alguma matéria dele, algum livro dele, ler, é muito bom. Por ele ser um padre, me chamou a atenção. Ele vai fazer esse comentário. Ele vai falar assim: nós estamos vivendo uma tragédia que nós não conseguimos orar mais. E pasme você, isso é pessoal e coletivo.
Quando você ora com a tua esposa em casa, dá liga? Ou você nem ora? Parece que não dá liga, né? Quando nós oramos em comunidade, em família. Por exemplo, quem que ora com a mãe aqui abraçado? Dá liga? Ou é uma coisa mecânica? Ou é uma coisa que aprendemos e vamos levando, enfim. Mas parece que não dá liga. Quando nós oramos com os nossos filhos, parece que não dá liga. Nós moramos na mesma casa, eu, Alfredo, talvez os meninos do CRO. Não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês oram com o outro de manhã abraçado? E se oram, dá liga? Não dá liga. Sabe por quê? Perdemos essa essência do coletivo. Só pensamos no eu. Só pensamos em nós. Pastor, o senhor está maluco? Não, porque eu também estou enquadrado nisso, cara. Primeiro fala aqui, né, Carlinho? Depois vai para aí. Vivemos uma vida corrida demais. Nós não temos mais tempo para nada. Pagola vai falar sobre isso. Nós não temos mais tempo para oração. Aí eu vou discordar um pouco de alguns pregadores que andam falando aí que nós não temos mais tempo. O tempo quem faz é nós. E eu descobri isso. Quem me conheceu há uns anos atrás, na correria do dia a dia, fui cometido com uma enfermidade, síndrome de Burnout, devido a isso. O que é isso? O corpo descansa, mas a mente não. Então a minha esposa ia dormir 4 horas da manhã. Se tiver algum médico, psiquiatra ou psicólogo aqui vai entender o que eu estou falando. Eu deitava na cama pensando no dia de amanhã e eu acabei ficando doente. E a minha desculpa era essa: eu não tenho mais tempo. Não existe mais tempo, não tenho mais tempo para nada, eu não consigo fazer mais nada. Já eu vou chegar na oração, para nós trabalharmos ela. Eu tenho um tempinho aqui ainda. Estou fazendo uma introdução. Mas eu descobri que não, que o culpado era eu. Porque hoje eu tenho tempo para orar. Eu tenho um tempo para sentar no sofá com a minha esposa, bater um papo. Até noveleiro eu virei. De verdade. Mas que bom. Que legal, cara. Que bacana. Como o tempo é precioso com as pessoas que nós amamos. Precisa da liga. Precisa rolar um algo. Precisamos caminhar junto. E Pagola vai dizer: isso é uma tragédia. Qual que é o tamanho dessa tragédia, se nós formos trazer para a comunidade, para a família? Eu queria mexer com você. E eu queria te alertar nessa noite. Não vacile com isso. Não vacile com isso. Não deixe a vida de oração de lado. Não brinque com isso, você, a tua família. Eu sei que é difícil, eu sei que tem gente aqui que não tem mais o hábito de orar nem com a família, mas se ora. Não abraça mais, não ora mais, porque não dá liga.
Não deixe o constrangimento te vencer. Se não está dando liga, sei lá, faça da liga. Não fique constrangido que uma pessoa que você ama, que é um amigo, enfim, que nós possamos abraçá-las. E nós, como vivemos em comunidade, igreja, nós precisamos adotar isso em nossas vidas. Não brinque com isso, é muito sério. Abandonar a vida de oração é muito sério. Nós temos que colocar isso, irmão, como prioridade em nossas vidas. E deixa eu falar para você, depois que eu passei esse problema, eu não comentei com ninguém. Eu fiquei uns 3 meses, uns 6 meses, né? Porque eu já estava um tempo atrás. Mas quando eu não aguentei mais, eu procurei o pastor, conversei com ele. E que bom, porque hoje a oração, ela é prioridade na nossa vida. Ela tem que ser prioridade. Vença o constrangimento nessa noite, irmão. Vença o constrangimento de conversar com Deus que te criou, que te conhece dos avessos, rapaz, que dentro do ventre da sua mãe te conhece. Para que você tem esse constrangimento? De dobrar o teu joelho, de contar a tua história a Ele. E às vezes, muitas vezes, a nossa história não é a perfeita, não é a mais bonita. Tem gente aqui que só Deus sabe o que está passando, rapaz. Tem gente aqui que só Deus sabe a amargura, a tristeza, financeiramente, não financeiramente, sei lá. Mas foi Ele que te criou, meu amigo. Ele te conhece. E às vezes é legal você dobrar o teu joelho e falar: Deus, eu contei uma mentira hoje. Ei, quem tem coragem? É seu pai, rapaz. Deus, hoje, cara, acordei de manhã, vi minha esposa. Foi mó treta logo de manhã, Deus. E eu, faltei com respeito com ela. Oração é isso, é você expor realmente o que você está passando para Deus. Mas a dificuldade é que nós pensamos no eu. Se a tua oração, meu irmão, só é pedir para você, está errado. Não é, pastor Eduardo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa complicada. Vença esse constrangimento. Deus conhece você pelo avesso, desde que você estava no ventre da sua mãe. O problema é que quando nós vamos orar em grupo, ou seja, sozinho, a gente veste um persona, ou um personagem, e queremos mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. Quantos nós conhecemos assim? E quantos eu errei assim também? De querer dobrar meus joelhos e falar coisas para Deus que não é verdade, para querer impressionar alguém, Carlinho, para a pessoa não achar que eu estou numa pior, quantas vezes eu não agi assim? É que nós metemos o personagem, o persona, e a gente quer transmitir para os outros uma coisa que nós não somos. Nós queremos passar isso para os outros, uma coisa que nós nunca fomos. Hoje eu aprendi muito isso. Hoje, quando eu dobro o meu joelho, eu já chego, peço a Deus e já falo com Deus. Falo: Deus, hoje eu pisei na bola, cara. Hoje eu fui egoísta com fulano, hoje eu maltratei cicrano. Pense nisso, não vacile com isso. Vença esse constrangimento. Não deixe essa tragédia acontecer na sua casa, na sua comunidade. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. Alinha.
Pastor, isso é difícil, é nada. É simples. Tudo na vida é hábito, irmão. É criar. Começa hoje, vai amanhã, vai depois da manhã. Não precisa mostrar nada para ninguém, não. O que você não pode deixar é que essa tragédia atinja a tua vida. O que você não pode deixar acontecer é que isso acabe com a tua vida. Só que não basta orar. Mas como assim, pastor? Não basta orar. Tem que saber orar. Porque às vezes nós não sabemos orar, porque às vezes o nosso coração, eles fazem perpetuar os nossos egoísmos. Que a gente ora pedindo as coisas só para a gente, e não alinhado o coração com Deus. E os discípulos, então, eles vão chegar até Jesus. Aí eu quero abrir um parênteses aqui. Você pode estar pensando, nossa, verdade, eu preciso orar. Eu preciso orar igual fulano, cicrano, com aquelas palavras. Não é disso que eu estou falando. Com palavras bonitas. Não estou falando disso. Já viu? Tem umas orações aí que dá até medo, né, cara? Excelentíssimo Deus poderoso e eterno. E por aí vai, né, Tiago? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, irmão, de fórmula, de essência, de coração livre para adorar o nome do Senhor Jesus. Não é palavra bonita. Eu estou falando de que você precisa entender isso. Primeiro passo para você aprender, e se você estiver disposto a orar, precisamos orar, senão nós não vamos aprender. Segundo passo, precisamos aprender a orar. E como eu falei, estou falando de conteúdo. Estou falando de forma. Não sei o que você está passando. Já viu? A gente conta para todo mundo, né? O cara não pode passar um aperto, papai. Eu fiquei 3 meses, irmão, passando essa doença aí, cara. Que loucura. Eu achei que eu não ia aguentar. Eu cheguei para minha esposa. Falei, amor, eu vou entregar o CRO. Não quero mais isso para mim. Para mim não dá, não tem jeito. Mas eu não falei para ninguém. Eu fui para o joelho falar com Deus. Quando a coisa começou a resolver, foi aí aonde que eu comecei a falar. Porque a gente conta para todo mundo os nossos problemas, Alfredo. Mas nós esquecemos de falar com o principal, que é Jesus. Foi a partir daí que os discípulos então procuram Jesus e falam, Jesus, mas espera aí. Então ensina nós a orar. Deixa eu ver, tem uns minutos ali. Então nos ensina a orar. E aí Jesus, esse ensinar, ele abrange muita coisa. Por quê? Você não precisa ter medo de falar isso. Jesus nos ensina a orar. Os discípulos procuraram. E tem uma parte que eles vão chegar até Jesus. Jesus, então me ensina o caminho. Isso é legal, cara. Vocês estão entendendo a vida aberta de oração, a intimidade com o Pai? É isso. Jesus está falando lá de algo e o caminho é esse, a verdade. E aí eles vão chegar e vão sentar com Jesus e falar, pô, Jesus, então ensina para nós o caminho, Jesus. Irmão, eu não sei. Muitas das vezes eu não sei. Eu não sei o caminho. As pessoas vêm pedir para a gente conselho, a gente ora, está junto, mas de verdade não sei. Mas quando você tem intimidade com Ele, Ele sempre vai direcionar você.
Aí Jesus, então, agora vai ensinar os discípulos a orar. Vamos lá? Mateus 9. Eu fiz 6. Verso 9. Aí, bom, obrigado. Sonoplasta ali. Eu vi uma pregação hoje, rapaz, eu lembrei de você agora, do sonoplasta ali. Gabriel Bezerra. Quem conhece o Gabriel Bezerra, o pregador? E ele falou assim, você conhece? Ele esteve aqui? Ele esteve aqui. Que eu trouxe ele aqui. Aí ele falou, sonoplasta, quando eu pedir para você aumentar e você não aumenta, você vai ver lá no céu, quando você chegar lá. Eu lembrei de 6 agora, dei risada. 6:9. Portanto, vós orareis assim. Jesus. E observa, ele vai orar no plural. Preste atenção, ele vai orar no plural. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha de novo aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas, plural, assim como nós temos perdoado os nossos, e não os deixe cair em tentação, mas livrai-os do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A única oração que Jesus vai usar, o nosso. Jesus vai trabalhar isso, o nosso. Essa oração, ela é coletiva. Ela vai ensinar a gente sobre o coletivo, né? E nós devemos trazer isso para as nossas vidas. Então, quando nós somos orar, irmão, nós temos que entender isso. Nós vivemos em comunidade e em família. Igreja é comunidade, e nós temos as nossas casas. Então, nós precisamos orar no plural. Vou abrir um parente aqui. E nessa oração, o próprio Jesus, ou nos passar da Bíblia, nos decorrer da Bíblia, o próprio Jesus, ele combate o exibicionismo. Ele bate forte contra isso. O que seria isso, pastor? É aquilo que eu falo, é meter um personagem que nós não somos, é viver uma coisa que nós não vivemos, é querer ser algo que nós não somos. Jesus bate muito firme nisso. E ele vai dizer, quando vocês orarem, vocês não precisam ser igual aos fariseus. Rapaz, vocês não precisam ser igual a eles. Eles oram para ser visto, eles oram para se mostrar, eles oram para se aparecer, eles querem ser melhor do que todo mundo. Quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai ensinar muita coisa do coletivo, ele vai combater a individualidade na oração do Pai Nosso. Vocês estão me entendendo? Se o Pai é nosso, hein, Tiago? Se o Pai é nosso, não é só meu. Ele vai trabalhar esse assunto assim. Se o pão é nosso, ele não é só meu. Ele vai falar os nossos pecados, os nossos devedores. Ele joga no plural e no coletivo. Sabe isso que quer dizer, irmão? Está vendo eu aqui? Eu não sou diferente de nada de você. Os nossos pecados eu também tenho. As nossas dívidas eu também tenho. Então por
por que eu uso essa individualidade no reino de Deus? Para que eu uso isso? Para que serve isso? Eu vou abrir um parênteses, eu gosto sempre de falar, não está aqui, ainda bom que não está aqui o pastor. Eu tenho um exemplo a ser seguido. Meu pastor Nicelso. Quem conhece mal o Dário, que a gente está mais perto, né, Dário? Quando eu conheci ele, rapaz, a gente tinha muitas dificuldades, né? A gente passava muitas coisas. E eu via a forma que ele se expressava, a forma que ele fazia para outras pessoas. É claro, não tem a bala que ele tem. É óbvio, né? Não tenho. Mas eu fui notando, Dário, muitas coisas aquele homem fazendo. E eu fui observando, né, Marcelo? Não tenho. Mas vou ter um dia, né, Marcelo? A forma, Adna, que ele ajudava e ele fazia com as pessoas. E eu fui entendendo aquilo, irmão. E hoje eu não preciso falar nome, nada. Está ali eu e minha esposa. A gente tem muita gente que a gente também dá um apoio aí. Mas sabe por quê? Eu entendi. O pão não é só meu. O Pai não é só meu. O pecado não é só eu que sou pecador, vocês também são. Dívidas não é só eu, vocês também têm. E aí Jesus me coloca num nível igualzinho a vocês. Vocês estão me entendendo, meu povo? Maravilha. Então, o pecado, o Pai é nosso, o pecado eu tenho, os devedores. E ele vai continuar. Se a sua espiritualidade, querido, observe isso, ela não pode ser saudável. A tua espiritualidade, ela não pode ser saudável se ela não contemplar o coletivo. Ela não pode ser saudável. Se eu pensar só em mim, não pode ser saudável. Ela tem que envolver o coletivo. A nossa oração, ela não pode ser só centralizada na minha vontade, nos meus desejos, sei lá, e tantas outras coisas aí. Nós precisamos aprender a viver o nosso. Precisamos aprender a viver o nosso. Eu ia abrir um parênteses aqui, mas aí eu fico pensando aqui, mas eu vou abrir um parênteses, eu vou dar uma fugidinha aqui, né, Radila? Vou dar uma fugidinha. Eu posso usar os meninos mesmo, talvez, não fiquem chateados comigo, mas eu preciso falar. Nós, ex-dependentes, passamos em casas de recuperação, somos ajudados da forma que dá para ser ajudados. Isso é no coletivo, tá? Mas acho que vamos generalizar. Tem pessoas que talvez já façam isso. E às vezes a gente sai, vence na vida, mas a gente não volta a levar 1 quilo de mistura da onde nós saímos. É o evangelho do eu, não é o evangelho do nosso. Até hoje, minha esposa está ali. Inclusive, nós estamos para ir essa semana ou outra semana, né? Eu vou visitar o homem que me catou da rua. E sempre leva uma oferta, alguma coisa para ele. Porque não é meu, é nosso, gente. Precisamos aprender a viver o evangelho do nosso e não do eu.
Mas o problema é que nós estamos vivendo dessa forma. E nós estamos adoecendo. Nós vamos ficando doentes. Tem tanta gente doente porque não entendeu o propósito do Evangelho. Não entendeu. Você sabe que o carro que você está hoje, amanhã não é mais seu? A casa que você mora hoje, talvez amanhã ela não é mais sua. E para que a gente vai ficar então? Claro, precisamos ter tudo isso. Tanto, não tem problema nenhuma. E isso nós precisamos urgentemente começar dentro da nossa casa. Não deixamos a tragédia de não orar dentro das nossas casas. Precisamos urgente. E começar dentro da nossa agora. E a oração começa falando do pai. E o pai aqui, agora eu vou dar uma corrida aqui. O pai aqui vem trazer uma figura de autoridade, do pai que educa, né, do pai que ensina, do pai da intimidade. O que nós chamamos alguém de pai? Isso é muito íntimo, né? É uma coisa bem legal. Então Jesus vai ensinar isso para nós. Se Ele é o nosso Pai, nós somos o quê? Somos o quê? Se somos filhos, nós somos o quê? Hã? Não. Quem falou? Nós somos irmãos, rapaz. Oxe. Somos irmãos. Que legal que o irmão briga, o irmão discute, o irmão sai na pancada. Mas irmão mora na mesma casa. Irmão cuida de irmão. Ou não? Pela lógica tem que ser. Apesar que tem uns irmãos aí que sei lá o que acontece. Mas na lógica é, né? Irmão cuida de irmão. Então se nós somos filhos do mesmo pai, nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, por que nós não se comportamos como os irmãos? Por que nós não agimos como irmãos? Eu não sei se quando eu chegar no céu, que eu serei esposa de Rosana, não sei. Eu queria ser, mas não sei. Teologicamente falando, não sei. A Bíblia não sei se seria pai de Talita, pai de Nicolas, não sei. Mas de uma coisa é certa e eu tenho certeza, quando chegar lá, nós somos irmãos. Eu queria mesmo ser, não sei, teologicamente, nós precisamos celebrar mais essa presença do Pai em nossas vidas, essa comunhão. Nós precisamos aprender mais a amar, a se envolver mais com a nossa família, cuidar da nossa família. E depois dessa oração ele vai seguir. Agora eu tenho que correr. Santificado seja o teu nome. Nós precisamos adorar a Deus juntos no coletivo, como família. Precisamos deixar claro que quem deve ser adorado é Deus. O problema é que nós colocamos pessoas no lugar de Deus, onde elas não deveriam estar. Certa vez, Rosana chegou em mim, me parou, e homem, sabe como é que é, né? Ela parou e falou, amor. Falei, pô, estourei. Imaginei, Marcelo, estourei. Mas ela olhou bem nos meus olhos e diz assim, negão, você está pensando que você é prioridade na minha vida? Me assustei com aquilo. E ela falou, não, você não é prioridade na minha vida. Prioridade é o meu Deus. Irmão, e eu achei interessante ela falar isso, sabe por quê? Porque o dia que ela me colocar como prioridade da vida dela, ou eu colocar ela como prioridade da minha vida, a nossa relação vai adoecer. Porque tem que ser Ele, a adoração é dEle, é tudo para Ele. Vivemos eu e ela em comunhão,
Mas adorar, a gente adora só Deus. Temos comunhão, às vezes. Pancada não sai, pode ter certeza disso. Mas, cara, sai umas treta feia. Mas adorar, nós adoramos só Jesus. E isso é interessante. A oração vai continuar. E aqui tem uma coisa muito legal. Ele vai dizer assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já pensou nós como comunidade e família se reunir aqui e orar desse jeito? Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que nós vamos cumprir isso? Tem pessoas que não conseguem nem olhar para a cara do outro, rapaz. Tem pessoas que não conseguem nem conviver com a outra pessoa, ela chega a sair fora. Será que nós temos coragem de fazer essa oração? E dizer que a vontade de Deus seja feita aqui entre nós, como é feita no céu? Mas só somos irmãos. Talvez nós não conseguiríamos. Sabe por quê? A maioria das nossas confusões, elas se dão por vontade. Pode ver. É a minha vontade, a vontade da Rosana, é a vontade do Bezerra com a vontade do outro, e tem que valer a que vale mais. Mas por quê? Porque a gente não tem essa intimidade, essa comunhão com Cristo. Em casa é assim, nós brigamos por causa de vontade. Eu tenho vontade de viajar, ela não tem. E aí é aquela coisa toda. Mas se a gente se propor em colocar em adoração nos pés do Senhor Jesus, pode ter certeza que a direção Ele vai dar para as nossas vidas. E a vontade de Deus, que ela deve ser buscada e ela deve ser desejada, a gente precisa orar juntos. Eu não sei na casa lá, viu, Alfredo? Mas a gente precisa orar junto. A oração continua, eu estou correndo, a oração continua. E no pão de cada dia nos dai hoje, irmão, é outra confusão aqui. De quem que é o último pacote de bolacha que está na despensa? Os casados aí, ou quem vive aí, irmão. Sei lá, é de quem chegar primeiro, né? Não é? O último miojo, de quem que é? Sei lá. Você que pensa aí. Você imagina. Sabe por quê? A gente não sabe viver o nosso. A gente só sabe viver o eu. E eu te provo. O carregador de celular é de quem? Hã? É meu. Mas se outro pegar? Eu vou usar uma coisa simples, que dá briga em casa, não dá essas coisas? A Rosana dorme lá, não tem uma tomada, no outro lado do meu escritorinho tem uma tomada. Quando eu pego dela, ela vai dizer assim: esse é o meu, porque nós não sabemos viver o nosso. Precisamos aprender a viver o nosso entre nós. A gente não sabe. Precisamos criar esse hábito do nosso em nossas vidas. E Jesus está ensinando para que a gente possa viver em comunidade, em família. Continua a oração. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Eu vou correr agora, para mim, eu gosto de acabar no horário. Quando a gente ora, irmão, em família, não pode ter ninguém santo no meio, tá bom? Sim ou não? Porque se tiver no nosso meio é fake, é mentira. Quando nós nos reunimos em família e em comunidade para orar, não pode ter ninguém santo, ele não deve estar ali. Porque se tiver é mentira. Ele é igualzinho eu, pecador. Mas vocês estão entendendo? E o persona que Pacola vai falar, ele mete um personagem é fake. O
a própria Bíblia vai dizer: se você dizer que você não tem pecado, você é mentiroso. Ele não pode estar em nosso meio. É mentira. Não existe imagem dessa pessoa que está sempre certo em tudo. É mentira. É fingimento. Vai enganar, as coisas não vão sair. Por isso que nós precisamos orar: Senhor, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos pecadores. E aí, nós vamos chegar agora no final, que eu vou pular uma coisa aqui que não vai dar para mim terminar. Não nos deixe cair em tentação. Irmão, eu conheço a Rosana há 35 anos. E ela me conhece a isso. Eu sei exatamente como tirar ela do sério, como tentar ela. Cara, eu só vou dizer 2, porque se eu dizer mais é golpe baixo. 35 anos, ela também sabe como me tirar do sério. Para me encerrar aqui. É eu chegar em casa, não sei se tem alguém que se identifica comigo, chegar tirando a roupa, jogando um sapato no canto e tirei ela do sério. É confusão, Rodrigo. E o outro, acho que só os casados aqui, acho que vai entender. Passar o cartão de crédito. Se ninguém entendeu, cara, fica por isso mesmo. Quem entendeu aí, levanta a mão. Só que 1, 2, 3, quem é? Cara, quem é lá? Levantou a mão também lá, ó. É passar o cartão de crédito. Eu vou falar, posso falar? Vocês não vão ficar. É quando ela baixa para pegar alguma coisa. Aí é o cartão de crédito. Rapaz, essa mulher fica brava. Eu sei como tirar ela do sério. E sei muito bem. Isso é só os casados, né, João? O João é quietinho aqui, mas é só os casados, solteiros não sabem. Rapaz, mas dá uma confusão, cara. Terrível dentro de casa. Mas se eu sei fazer isso por mal, por que eu não posso usar essas coisas para o bem? Hoje eu não faço mais, tá, irmão? Eu aprendi. Sou louco. Então por que eu não faço essas coisas para o bem? Aí Jesus vai encerrar a oração. Livrai-vos do mal. E o mal que eu quero finalizar com você não é o seu pneu furado, não é o seu boleto, não é nada disso. O mal aqui que ele está colocando é a desesperança, da injustiça, a amargura, essas coisas que acontecem na vida da gente. É essas coisas que nos afastam dele. E que mal é esse? É falta de fé, é o meu orgulho, a autossuficiência. É isso que destrói a nossa comunhão com Deus. É essas coisas que nos afastam. Livrai-nos daquilo que realmente, de fato, destrói a nossa presença com Deus. Amém? Vamos pôr de pé. Eu queria que você abrisse a Bíblia de novo no Pai Nosso. E eu queria que você, na oração que você fez, que seja diferente. Que você ore ela comigo agora, aplicando ela na sua vida. Amém? Aplica ela na sua vida. Que essa oração, a partir de agora, ela seja diferente na tua vida. Que vai dizer assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso,
Amém. Vocês entenderam? O Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos, as dívidas são nossas. Ô Adina, vem adorar a Deus. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse momento que nós aprendemos a tua palavra. Senhor, eu quero te pedir, tira o eu, Senhor, arranca o eu da minha vida. Eu tenho sido